Olá, bom dia, bem-vindos com mais um Deus em Gotas do seu dia. E hoje o que cai na Bíblia, Cris? Na Bíblia, livro de sabedoria, no capítulo 18, fala assim: Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhes a voz, e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados, e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa, para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Aí, Jay. Aqui nos esboços bíblicos saiu a mulher que saiu do anonimato, né? Que fala aqui sobre um pedacinho do versículo aqui de Juízes, fala assim, ó: Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Aber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas, tá? Juízes 5:24, onde fala da história de Jael. Essa desconhecida moradora de tenda revela como Deus usa pessoas que estão no anonimato para realizar grandes proezas para a glória do seu nome. Através dessa história de Jael, vamos aprender que o nosso Deus usa mesmo as coisas fracas para confundir as fortes. E tem um finalzinho aqui que fala assim, ele fala, saindo do anonimato, alguns exemplos, e a mulher bendita também, alguns exemplos aqui. Concluindo isso, ele diz assim, ó: através dessa importante história de Jael, podemos aprender que Deus está disposto a usar homens, tanto homens como mulheres, independente da sua raça, cor ou posição social, para realizar grandes projetos no seu reino aqui na Terra. Segundo o que nós aprendemos aqui na leitura dos versículos, quando a gente fala de Bíblia ou de histórias bíblicas, sempre vem nome de homens, né? A gente sempre diz Isaías, Jeremias, Daniel, e assim vai por os discípulos, apóstolos, Pedro, João. Você vai sempre, quando fala de Bíblia, você vai sempre de algum homem, alguma referência. Mas aqui nesse texto mostra que tem muitas mulheres que fizeram parte da história, que tiveram seus momentos especiais, no qual Deus escolheu elas para fazer uma obra, escolheu ela para fazer alguma coisa naquele momento, naquele reinado, naquela situação ali. Tem muitas histórias na Bíblia que conta que Deus usou mulheres para estar fazendo esses feitos, onde Deus mostra que Ele não faz nenhuma acepção, que Ele não tem diferença entre homens e mulheres. Ele usa a pessoa que estiver preparada, né? Tem até um verso aqui, que eu vou ler para os irmãos aí, que fala assim, ó, que Jael já tinha uma promessa profética acerca deste feito importante, está lá em Juízes 4:9. E quem tem a promessa de Deus precisa somente estar preparado para o momento certo das coisas acontecerem. Números 23:19. Ou seja, a pessoa tem que estar só preparada, né, para estar sendo usada por Deus, para estar sendo, né, um instrumento na mão de Deus ali. Qualquer pessoa que se prepara, qualquer pessoa que se dispõe a orar, a fazer a vontade de Deus. Nós vemos esses dias aqui, foi Isaías 6, não foi? Onde Isaías teve o seu primeiro chamado ali. Ele se sentia um pecador impuro. Nós vemos ali. Sim. Ele viu o céu aberto, os anjos ali sobrevoando sobre Deus, e ele vê aquilo ali, desce um anjo com uma tenaz e toca os seus lábios e fala assim: agora seus lábios são puros e seus pecados estão perdoados. E quando ele está fazendo isso, a gente já escuta a história que Deus fala assim: a quem enviaremos nós? A quem podemos enviar? Ele, Isaías fala: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, ele se dispôs a ser usado por Deus, se dispôs a ir, mesmo sem saber o que seria feito ali. Ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Não sabia se seria alguma coisa positiva ou negativa ao qual ele tinha que ir, mas ele disse: eis-me aqui. Aí depois Deus disse para ele o que ele deveria falar, que era entregar uma profecia de destruição para um lugar, né? Então a gente vê que Deus ele tem procurado pessoas para estar usando, pessoas que estão se preparando, pessoas que têm a comunhão, que estão atentas ao que ele diz, né? Atenta à voz do Espírito Santo para poder ser usado. Pode ser em qualquer lugar, irmãos. Eles pensam assim: mas não é em qualquer lugar. Tem uma história na Bíblia também da mulher samaritana, todo mundo já conhece. Eu creio que até nós falamos disso já. Aqui, o qual Jesus está andando e tem um poço onde as pessoas vão tirar água ali, e os discípulos estão ali. Jesus fala assim: vão lá buscar comida. E os 12 vão, Jesus fica esperando na beira desse poço ali, né, aguardando alguém vir tirar água para ele poder também estar tomando.
o propósito dele, ele está aguardando ali, né? Ele está esperando ver uma mulher samaritana para tirar a água daquele poço, né? E ele vai pedir água para ela, né? Ele pede água para ela e começa assim, ele inicia uma conversa, ela começa a falar com ele, mas você é judeu? Judeu não fala com samaritano, há uma coisa aí. Ele começa a conversar e começa a quebrar esses paradigmas aí, vai falando com ela, vai falando, até que ele começa a revelar algo que é profundo, dizendo que para ela ir chamar o marido dela, ela fala assim, eu não tenho marido. Ele fala assim, bem disseste que tivesse 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Ela começa a falar, veja que tu és profeta, Senhor. Aí ele começa a falar com ela e ela começa a ficar impressionada. Então ele diz assim, ela fala assim, eu sei que quando vier o Cristo, ele nos explicará sobre todas essas coisas. Ele diz assim, esse que te fala sou eu. E ela fica espantada assim. E ao ouvir que Jesus fala que ele é o Cristo, ela deixa o seu cântaro ali com água, né, e vai para Samaria anunciar a palavra de Deus ali, anunciar que conheceu alguém que era profeta. E ela trouxe uma multidão para ele. Veja como que Deus usa qualquer pessoa em qualquer momento. Ele não purificou ela, ele somente falou que ele era Cristo e ela trouxe uma multidão para ele, o qual ele ficou por alguns dias ali ensinando aquele povo samaritano, aquele povo de Samaria. Então você vê que Deus pode usar qualquer pessoa. Então não se sinta menor porque não sabe, porque aquela mulher não sabia, acabou de conhecer Jesus ali e já fez uma grande obra. Às vezes uma palavra sua, um versículo que você sabe ali naquele momento exato é o que Deus quer usar para aquela pessoa ouvir e você fazer uma mudança, assim, dar aquele alívio para aquela pessoa. E às vezes fala, não, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho preparação, eu não sou nada. Deus quer te usar, só fica atento a toda a situação que está à sua volta, ao momento que está ali, que Deus quer fazer uma obra, né, quer fazer algo grande através da sua vida, como fez na vida de outras pessoas também, né? E segundo a Bíblia, você quer comentar sobre ensinar o caminho dos filhos ali? Sim. Amém? Amém. Eu posso falar. E segundo a Bíblia, a gente estava vendo ali que Deus estava falando para o povo todo, né? Que mesmo aquele povo não merecendo, né? Ele trouxe a luz do deserto para iluminar o caminho, né? Para a terra prometida. Para aquele povo não seguir seus desígnios, seus caminhos. Eles não ensinavam os seus filhos ao caminho da luz, o caminho da verdade e da vida, que é a palavra do Senhor, né? Que é a única que liberta. Então ele fala ali no trechinho que a Cris leu, que eles eram todos, seus filhos estavam cativos, né? Cativos, presos, eles estavam assim condenados a uma prisão. Por quê? Porque os pais não ensinaram, não passaram para os seus filhos a palavra do Senhor, né? Mesmo assim Deus foi misericordioso com eles e ainda iluminou seus caminhos, mesmo eles não merecendo, porque o que é a prisão? É porque todo aquele que não conhece a palavra de Deus e não confia e crê nela, e você estuda a palavra de Deus, você está numa prisão. Porque tudo para você é difícil, né? Tudo para você vai ser uma vida mais complicada. Por quê? Porque você não tem aquela fé que Deus está ali presente na sua vida, fazendo um milagre, preparando o seu amanhã dos seus filhos, fazendo com que a tua vida fique mais fácil, mais tranquila, mais em paz, né? Então, ele mesmo assim, Deus, né, trouxe para aquele povo não merecendo a luz em seus caminhos, dizendo isso, que a palavra é essa, que os pais têm a obrigação de educar seus filhos de acordo com e nós estávamos até discutindo isso aqui, com as leis de Deus. Não adianta você impor nada para uma criança, mas até o momento dela sair da sua vida e ter a sua independência, os pais têm a obrigação de passar para os seus filhos o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus, porque é o único que liberta e vai trazer para eles sempre na hora de uma queda, numa recaída, porque cada um tem o seu livre-arbítrio da sua vida, né? Seus filhos não são de vocês, é do mundo. Seus filhos veio por permissão de Deus aqui. Então são pessoas que vieram por seus cuidados. Então o teu cuidado com o seu filho é de servir a ele com a palavra do Senhor, desde a infância na sua educação, né? Educação religiosa, educação espiritual, para que um dia que ele estiver sozinho num problema, ele saiba sair pensando em Deus, aquele que vai realmente o guiar para o caminho certo. E não é o que nós desejamos? Nós não podemos impor para nossos filhos, nós podemos rezar depois, orar por eles, né? Só que o caminho quem faz são eles. Mas se eles tiverem uma base em Deus quando eles são crianças, até a sua adolescência, eles não vão errar, porque aquele erro vai tocar no coração deles, né? Eles vão seguir o caminho do erro, sabem que é errado, e por mais que eles caiam, eles vão voltar para o caminho de Deus. Então não sejam pais negligentes, deixando criança com o vizinho,
com a mãe, com o pai, com amigos, para cuidar, para você poder ter a sua liberdade. Você está cometendo um grande erro. Porque essa liberdade que você vai ter vai ser a prisão do seu filho ali na frente. Então não queira essa tristeza para o seu futuro. Então plante hoje na sua casa a palavra do Senhor sempre em todos os momentos, que é ela que vai trazer a libertação. E como fala Jael, ela foi uma mulher, né? Ela era uma mulher fraca, indefesa, e ela matou o grande líder dos exércitos, o mais temido, e que era mais todo mundo queria que acontecesse aquilo. Uma mulher foi lá e terminou com a vida dele. E ela foi glorificada porque Deus usou aquela mulher para tirar aquela pessoa do mal. Aquela pessoa era muito má, fazendo muitas coisas ruins, né, no exército. Então assim, Deus usa, né, você, né? Deus usou você para trazer um filho, para conceber um filho, né? E os seus cuidados. Então a responsabilidade sua não é o seu filho, ele é um filho de Deus. Você tem uma responsabilidade com o filho de Deus, aí aos seus cuidados na sua barriga, na sua gestação, na sua vida. Se Deus permitiu ele vir, nem que foi um relacionamento errado que você teve, mas está aí vindo aquela criança, você tem a obrigação de trazer ela para o mundo da melhor forma possível, trazendo a felicidade para aquela criança, trazendo a paz e a luz. Então preste atenção no que vocês estão fazendo para o seu filho de hoje em diante, amém? Amém. Então aí está a palavra de hoje, que Deus abençoe o seu dia com muita luz, muita paz e muita glória. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Um dia lindo e abençoado a todos. Amém, amém. Até amanhã. Amém.